Olá pessoal, tudo bem? Nós nessa aula vamos falar sobre a cadeia respiratória. Nós já vimos um vídeo sobre a glicólise, sobre o ciclo de Krebs e agora vamos fechar com a cadeia respiratória. Bom, só relembrando o que aconteceu lá na glicólise. A glicólise ela pegou compostos orgânicos como a glicose, como lipídio, como proteínas e foi gradativamente quebrando, oxidando com o único objetivo que é liberar energia e produzir o ATP. Na primeira fase, na glicólise, não produziram muitos ATPs, mas foi produzido, no final, foi produzido 4, mas começou usando 2 ATPs, então foi devolvido aí os outros 2 ATPs. Então teve como saldo final 2 ATPs. Então a glicólise ela terminou com 2 ATPs, mas ela produziu também o NADH, que tem aquela função, o carreador fosfato, o carreador, ele é o carregador, a proteína transportadora, então ele é um carregador de elétrons, hidrogênios e elétrons, então foi formado 2 NADHs. Muito bem. Da glicólise até chegar ao ciclo de Krebs, nós vimos que os 2 piruvatos que foram formados a partir da quebra da glicose, foram formados 2 piruvatos. Esses 2 piruvatos seguem em direção, com 3 carbonos, em direção à mitocôndria, e no meio do caminho eles sofrem uma descarboxilação, liberando na forma de CO2. Então perde ali um gás carbônico. Muito bem, e se transforma em outro produto que é o acetil. O acetil, por sua vez, ele segue em direção à mitocôndria. No momento que ele formou, foi quebrado, foi perdido um carbono, liberou energia, e foi capturado pelo NAD+, que se transformou em NADH. Então, da glicólise até chegar no início do ciclo de Krebs, foram formados 4 NADHs, 2 da glicólise e 2 no caminho entre a glicólise e o ciclo de Krebs. Então, foram formados 4 NADHs. Muito bem, chegamos então no ciclo de Krebs com o acetil, que se transformou em acetil-CoA, porque ele se juntou com a coenzima A. E aí ele entra dentro do ciclo de reações, que é o ciclo de Krebs. Quando chegou no ciclo de Krebs, ele participou de várias reações. Nessas reações do ciclo de Krebs, foram liberados mais 3 NADHs, porém aconteceram 2 vezes. O ciclo de Krebs acontece em 2 vezes, formaram então 6 NADHs. Com mais 4 NADHs, já temos um total de 10 NADHs, ok? Da glicólise até o ciclo de Krebs, temos a formação de 10 NADHs. A glicólise não formou nenhum FADH2, mas o ciclo de Krebs formou 2 FADH2. Muito bem. E aí, com esses NADHs, 10 NADHs, e com esses 2 FADH2, que nós iniciamos a cadeia respiratória, ou também chamada cadeia transportadora de elétrons. Aqui aparecem vários nomes interessantes. Nós temos aqui o complexo 1, depois temos o complexo 3, é assim mesmo, ele pula, depois vocês vão entender por quê. O complexo 4, temos o fósforo inorgânico que está aqui, temos o ADP, que vai se unir depois com o fósforo inorgânico, o carreador fosfato, ATP sintase, ok? E temos também a ubiquinona e o citocromo C, que vão auxiliar acelerando o processo da reação. Então vamos lá. O NADH, quando ele entra dentro do complexo 1, ele vai liberar, vai entregar os seus elétrons, e quando ele entrega os seus elétrons, ele volta a ser NAD+, ok? Esses elétrons do NADH, eles são suficientes para bombear para cima 4H+. Então cada NADH ele vai entrar dentro da mitocôndria, dentro da crista mitocondrial, carregando os seus elétrons, e esses elétrons vão chegar no complexo 1, liberando 4H+. E aí os elétrons seguem a cadeia transportadora de elétrons, atraídos pelo oxigênio. O oxigênio ele vai começar a atrair esses elétrons, percorrendo assim a cadeia transportadora. Então vai percorrendo proteína, até chegar ao final e se unir com o oxigênio. Muito bem, quando
quando os elétrons eles chegam no complexo 3, eles liberam, bombeiam 4H+. Então vamos bombear mais 4H+, passado pela ubiquinona e chegado no complexo 3, liberando mais 4H+. Olha que interessante. Eu tenho até uma observação aqui. Cada 4H+, ele vai produzir um ATP. Cada 4H+, vai produzir um ATP. Então, nós já temos aqui 4H+, mais 4H+. Na verdade, nós já temos aqui, liberados pelos elétrons do NADH, já temos 8H+. Resultado, nós já temos 2 ATPs. Muito bem, porque cada 4H+ produz um ATP. Então já temos 2 ATPs. Mas ele continua, os elétrons continuam percorrendo a cadeia e eles, quando chegam no complexo 4, eles liberam um pouco mais, vão bombear um pouquinho mais de H+. Não tem muita energia, porque já perdeu um pouco no meio do caminho. E aí vai ser o suficiente para liberar mais 2H+. Beleza, no complexo 4, liberam então 2H+. E quando os elétrons chegam aqui no complexo 4, eles são atraídos pelo oxigênio. Então esses 2 elétrons serão atraídos pelo oxigênio, formando aí H2O, formando a água. Tá, beleza, formou a água. Para onde vai essa água? Essa água vai ficar dentro da célula, porque a maior quantidade de água que está no nosso organismo, nós temos aproximadamente de 60% a 70% de água na espécie humana, e a maior parte dessa água está no meio intracelular. A água está dentro da célula, formando ali o citoplasma, o plasma da célula, a parte líquida de toda a célula, ok? Então essa água, ela é formada aqui dentro da mitocôndria, dentro da crista mitocondrial. Muito bem. Só que aí agora, olha só, que interessante. O que vai acontecer? Alguns H+, eles serão atraídos para dentro da membrana, na membrana plasmática, eles serão atraídos pela parte que está mais negativa. E, obviamente, a parte de fora, externa, está mais positiva e a parte interna está mais negativa. O que vai acontecer? Um H+, ele vai retornar para dentro da mitocôndria, da crista mitocondrial, dentro da membrana, a parte mais interna, carregando consigo um fósforo inorgânico. Nós chamamos um fósforo inorgânico aquele fósforo que está solto, tá? Por aí, aquele fósforo solto da alimentação que nós ingerimos, e esse fósforo inorgânico será trazido para dentro por um H+. E esse H+ vai trazer esse fósforo orgânico que vai se unir a um ADP, que é a adenina difosfato, mais o PI, formando um ATP. Só que acontece o seguinte, eu preciso de 4H+ para formar um ATP. Aqui eu tenho um H+ que desceu com fósforo orgânico para formar um ATP. Só que o que vai acontecer? Mais 3H+ irão retornar também. E quando eles entrarem em uma válvula chamada ATP sintase, esse ATP sintase, essa válvula vai girar com esses 3H+, e quando ela girar, ela vai produzir energia química. Na verdade, ela é diferente é parecido, mas é diferente. Parecido com uma usina hidrelétrica que gira e produz energia elétrica. O ATP sintase tem essa válvula que vai girar com os 3H+ que entraram e vai produzir uma energia, mas só que essa energia não é energia elétrica, é energia química na forma de ATP. Então, aqui vai formar, a partir dos NADH, vai formar o ATP, ok? Só que agora, além do NADH, nós temos também o FADH2. Então, vamos observar o que aconteceu com o NAD, que também vai acontecer com o FADH2. Só que o FADH2, quando ele entrar, ele vai carregar, vai trazer menos energia, porque ele carrega pouca energia. Então, observe aqui o FADH2. O FADH2, ele entra, entrega os seus elétrons e aí ele volta a ser o FAD. Só que presta atenção que o FADH2, ele vai entrar um pouquinho mais na frente. O FADH2, ele vai entrar
ele vai pular essa fase. Ele vai entrar onde? Ele vai entrar direto no complexo 3, porque ele, no caso, ele seria o complexo 2, mas ele já entra uma fase na frente e ele já vai bombear diretamente para o complexo 3. Então o FADH2 ele entra, traz os seus elétrons e volta a ser FAD. FADH2 entrega os seus elétrons, os elétrons começam a percorrer o carreador fosfato, o caminho do fósforo, e ele começa a percorrer, os elétrons começam a percorrer. Quando chega no complexo 3, eles vão bombear 4H+, ok? E aí segue adiante. Quando chegar no complexo 4, eles também vão perder energia e vão conseguir bombear somente 2H+. Bombeando 2H+, aqui eles também vão ser atraídos, porque o oxigênio vai continuar com a mesma função, como aceptor final de hidrogênios e elétrons. Então o oxigênio vai atrair esses elétrons formando água, ok? A mesma reação. Depois, um hidrogênio vai retornar para a parte mais interna, carregando consigo um fósforo orgânico, se unindo ao ADP, formando então o ATP. Mais 3 hidrogênios vão retornar, girando o ATP sintase, formando um ATP. Muito bem. Agora que nós já vimos que o FADH2, ele entrou, liberou 4H+ aqui, mais 2H+, então tem 6H+. Dentro da observação está, cada 4H+ é o suficiente para produzir um ATP. Então, se tem 6H+, o FADH2 ele vai liberar energia para produzir 1,5 ATP, 1,5 ATP. E aí vamos para a nossa contabilidade. Então, eu quero arrastar agora para cá, puxar para a nossa contabilidade. Então, prestem muita atenção que eu vou colocar agora o vídeo na nossa contabilidade. Então, vamos lá. Agora vamos fechar a contabilidade. Aqui é meio no improviso mesmo, porque a gente não tem muito recurso para gravar alguma coisa com tanta qualidade assim. Então vamos lá. Fechando agora a nossa contabilidade. Vamos fechar a nossa contabilidade. Só lembrando que nós produzimos aqui o NADH, nós falamos que nós tivemos 10H+, produzimos 2,5 ATP. Então vamos agora ver a quantidade de NADH formado em todo o processo. A glicólise, ela produziu 2 NADHs, ok? A glicólise produziu 2 NADHs. A glicólise não produziu FADH2, porque o FADH2 ele produziu só lá no ciclo de Krebs. ATP, glicólise produziu 2 ATPs, ok? Estão aqui os 2 ATPs da glicólise. O ciclo de Krebs produziu 8 NADH. Na verdade, não foi só o ciclo de Krebs, foi da glicólise até o ciclo de Krebs, naquele caminho da formação do acetil coenzima A. Formou mais 2 NADHs. Mas o ciclo de Krebs ele formou 6 NADHs, com esses 2, 8 NADHs. Total, 10 NADHs. O ciclo de Krebs formou 2 FADH2. No ciclo de Krebs também foi formado 2 ATPs. Beleza. Então eu tenho 10 NADHs, eu tenho 2 FADH2 e eu tenho 4 ATPs como a soma total. A cadeia respiratória, ela formou 10H+. Cada 4H+ forma um ATP. Então a cadeia respiratória, ela tem aqui a formação de 2,5 ATP. Ou seja, para cada NADH que entra na cadeia respiratória, é formado 2,5 ATPs. Beleza. Se eu tenho 10 NADHs dentro do processo da glicólise e do ciclo de Krebs, então é 10 vezes 2,5, que dá um total de 25 ATPs. Ok? FADH2, eu tenho 2 FADH2. Cada FADH2, ele entra na cadeia e libera 6H+, que dá um total de 1,5 ATP. 1,5 vezes 2, eu tenho um total de 3 ATPs. Perfeito. ATPs, purinho, legalzinho, eu já tenho 4 ATPs. Então eu tenho 28 mais 4 ATPs, eu tenho um total de
32 ATPs. Ou seja, para cada molécula de glicose que eu coloco dentro do meu corpo, eu vou produzir 32 ATPs. Talvez você tenha visto aí alguns livros, algum vídeo antigo, falando de 38 ATPs. Na verdade, eles acabavam arredondando. Ao invés de produzir 2,5 ATPs, eles colocavam que para cada 4H+, eram produzidos 3 ATPs. Faziam um arredondamento até para facilitar um pouco mais a compreensão para os alunos, mas a questão não é tanto quanto produz, mas o que acontece dentro da respiração celular. Porque, na verdade, se você procurar algumas vias de cálculo da bioquímica, vocês vão ver que pode chegar até a 31,5, tem outros cálculos que chegam a 29, mas assim, isso não é o mais importante. Mas preste atenção, em vestibular, hoje, é possível cair questões e que tenha esse saldo de 32 ATPs. Se acontecer de colocarem uma questão que tem um conhecimento mais antigo, pode aparecer 38. Se não aparecer 38, a resposta correta é 32 ATPs, ok? Então, o conhecimento mais atual é esse cálculo que eu passei para vocês aí com 32 ATPs. Valeu, pessoal. É isso aí. Tchau, tchau.